O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de dividir com os irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele tem falado ao meu coração. Glória a Deus, aleluia. E creio que também Bendecido é o teu nome, Senhor. É para a igreja de Deus nesta noite. A partir do versículo de número 25 até o versículo de número 34, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. E a igreja diz: amém. Pode se sentar, por favor, fica à vontade, se puder, com a Bíblia aberta, para que possamos nesta noite meditar um pouquinho nessa palavra. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que é bastante conhecido da igreja, dos leitores, dos ouvintes da palavra de Deus. Esse texto, ou essa porção desse texto, desse capítulo de número 5, a história se inicia aqui com a chegada de Jesus na cidade de Cafarnaum. Se você observar aí o versículos de número 22 e o versículo de número 23. Quando a Bíblia diz que Jesus chega na cidade, na beira da praia, uma multidão rodeou Jesus. E a Bíblia diz que no versículo de número 24, glória a Deus, aleluia, que chegou um personagem ali conhecido naquela região chamado Jairo. Ele era príncipe da sinagoga, um líder da sinagoga em Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele se apresenta ali e ele está com um problema dentro de sua casa. O problema é que a sua filha, ela está enferma, irmãos. Só que no meio dessa multidão, no versículo de número 24, a Bíblia diz que uma multidão, enquanto Jesus ouviu o pedido de Jairo de ir até a sua casa, porque a sua filha estava moribunda, a Bíblia diz que uma multidão foi com ele, versículo de número 24, e foi com ele, e seguia uma grande multidão. Glória a Deus. Aí o versículo diz assim: que o apertava. Preste atenção nisso, por favor, destaque essa palavra apertava. Por quê? É muito importante essa informação aqui, porque o texto vai deixar claro que Jesus, como nós acreditamos que era, estava no meio, os seus discípulos ao redor, e uma multidão o apertando, tocando, relando em Jesus. E a Bíblia diz que enquanto Jesus então se dirigia para a casa de Jairo, a Bíblia diz que houve uma interrupção, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Uma mulher, nós não sabemos o nome dessa mulher, ela entra em ação, irmãos. A Bíblia não fala o seu nome, apenas o seu problema. Está aí no versículo 25, veja. E diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, observe,
tinha um fluxo de sangue. Filha de Jairo tinha 12 anos. É interessante que parece que o texto faz essa relação. Quando a criança nasceu na casa de Jairo, o problema iniciou na vida dessa mulher. E agora, a menina está moribunda, enferma, e esta mulher também, carregando esta enfermidade, ela vai interromper aquela caminhada de Jesus até chegar à casa de Jairo. A Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue. No versículo de número 26, observe, diz que ela havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso. A Bíblia diz que antes indo de mal a pior. Ou seja, o texto demonstra aqui que essa mulher havia procurado todos os tratamentos alternativos naqueles dias. Ela havia buscado todos os recursos que ela poderia naqueles dias, e nada disso ela conseguiu trazer a solução para o seu problema, para essa hemorragia. E isso levou ela então a gastar o seu dinheiro. Alguns acreditam que essa mulher ela até era uma pessoa que tinha alguma posição no sentido financeiro, abençoada. Mas devido a essa enfermidade, essa mulher então ela foi perdendo os seus recursos. Se não bastasse ela sofrer então por causa dessa enfermidade, nós vamos ver que esse problema ele trazia problema físico, mas nós vamos ver que havia outros problemas que essa enfermidade ela gerava. Olha só, essa enfermidade ela era considerada aqui pela lei de Moisés como impura. Se você ler Levíticos, eu vou estar lendo, preste atenção, que é muito importante essas informações para a compreensão daquilo que Deus colocou no meu coração. Então em Levíticos, no capítulo de número 15, versículos de número 25 ao 27, diz assim, preste atenção: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou seja, daquilo que era normal para uma mulher, o seu período, quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação daquilo que é normal, o que tinha que acontecer? Todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda. Olha só, como nos dias da sua separação, ou seja, enquanto ela está com esse fluxo, ela é considerada pela lei imunda. E o que tinha que acontecer? Versículo de número 26: toda cama sobre que ela se deitar todos os dias do seu fluxo, seria como a cama da sua separação, ou seja, imunda. Aquela cama, aonde essa mulher ela tocava, ela era considerada imunda. Todas as coisas sobre o que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Qualquer que tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Então, enquanto houver esse período em que ela está tendo essa hemorragia, ela é considerada imunda. Aonde ela toca, esse lugar fica imundo. Quem toca no lugar que ela tocou também fica imundo. Diante disso, o que tinha que fazer com a mulher quando ela estava nessa condição? Números, capítulo de número 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, vai nos descrever como que era a orientação que era dada para lidar com mulheres que estavam nesses dias, e principalmente vivendo aqui essa hemorragia. Número 5, do versículo 1 em diante, diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial, observe, todo o leproso e toda a que padece fluxo, ou todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. 3 classes de pessoa: leproso, aqueles que têm fluxo, tanto homem quanto mulher. No sentido do homem, aqui é a ejaculação, noturna, a pessoa sem que o corpo espelhe. Então era necessário que
isso acontecesse, fosse tirado e passasse um período fora do arraial, até que passasse esse período de consideração de imundície, tomava um banho e então era reintegrado novamente no meio da sociedade. Saiba que no Antigo Testamento essas coisas são tudo sombra. No Novo Testamento nós temos a revelação completa. Então, observe que aquele que toca em morto, o terceiro grupo de pessoas aqui, o que tinha que acontecer com essas pessoas? Tinham que ser colocadas fora do arraial no sentido dos muros da cidade. Essa pessoa ela era excluída do meio da sociedade até que aquele problema viesse cessar. Depois disso, então, ela passava por um sacerdote, era avaliada, e o sacerdote, então, pedia para que ele pagasse uma oferta, oferecia um sacrifício, e essa pessoa era reintegrada novamente à sociedade. Então, observe que essa mulher aqui, ela está vivendo nesse contexto. Ela começa, alguns irmãos, eu não posso afirmar porque não é a Bíblia, mas quando a gente vai pesquisar, alguns dizem que era a sua primeira menstruação. Difícil da gente fazer essa afirmação, né? E se isso fosse verdade, as coisas ficariam ainda pior. Imagine, né, a sua primeira menstruação, e a partir da sua primeira menstruação, essa menstruação ela se descontrola e se torna um problema duradouro. Um período de uma década, olha só, há mais, 12 anos, passando 10 anos, e ela vive correndo atrás da solução para o seu problema. Observe as consequências da impureza que essa mulher ela sofria. Primeiro, sentimento de sofrimento físico. Por quê? A hemorragia no seu corpo deixava essa mulher fraca, podendo levar até a morte. Então, primeiro, problema físico. Vai prestando atenção. Segundo, solidão, irmão. Por quê? Porque essa mulher não podia tocar em nada, em ninguém. Se fosse a tua mãe, se fosse a tua irmã, você imagina que dentro desse contexto, ela teria que ser tirada do convívio com você, da sua família, e ser colocada nesse lugar onde ficavam as pessoas impuras, o arraial dos impuros. E aí, o problema era grande. Imagine a solidão, o desejo de estar com a sua família, e devido a esse problema, então ser tirado do seio da família. É onde então nós temos aqui esse quarto problema, que é exatamente essa retirada do convívio com a família, do seio da família. Ela não podia estar no seio da família. Como é bom, né, irmãos? Você tem um lar, você tem um lugar onde você tem a sua família, onde nós recarregamos a nossa bateria. Aquele lugar onde você chega, você tem filho, você tem um abraço dos teus filhos, você tem o carinho da tua esposa, nada e dinheiro algum paga isso, essa comunhão dentro do lar, isso é maravilhoso para aqueles que não têm filho, marido, esposa, isso é maravilhoso. Essa mulher, devido a esse problema, se ela fosse casada, ela tinha que ter sido separada do seu marido. Se ela tivesse filho, ela, por esse período, ela também havia sido separada do seu filho. Mas não só isso, dos seus filhos. O preconceito social, porque era visível a todos. Ou seja, dentro dessa crença judaica aqui, havia uma crença no meio do povo de que isso era causa de pecado. Ou seja, eles olhavam muito para as enfermidades, irmão, dentro da cultura judaica, como uma consequência de pecado. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Era assim, ele é cego. É cego? É estéril? Foi pecado, pecou. Então a sociedade, ela analisava a vida, principalmente a saúde, relacionada à condição, às vezes, da pessoa com Deus e o pecado. Então, às vezes, a pessoa era condenada, chamada, acusada de ter pecado, por causa de um problema, às vezes físicos, físico, como nós estamos vendo aqui. Então você imagina o sofrimento aqui sentimental. Por quê? Ela não iria casar se ela não fosse casada. Se ela fosse casada, teve que se separar do seu marido. Imagine que coisa terrível, irmãos, Mas não só isso, espiritual. Por quê? Porque quando você olha para os judeus, irmãos, eles são um povo festivo. Eles tinham 7 festas no ano, onde o povo se reunia. 3 eram obrigados a todos ir. Você imagina que ela está em uma região que é constantemente um lugar de festa, festivo, e ela não podia ir para a festa, nem muito menos entrar no templo. Por quê? Porque ela era considerada imunda.
Então ela não podia, irmão, entrar em um recinto espiritual devido a esse problema. Se não bastasse isso, irmãos, nós temos ainda esse sofrimento psicológico, né? Por quê? Você imagina que ela deveria ter ficado desanimada. A Bíblia diz que quando uma necessidade nós temos, quando nós aguardamos por uma bênção, por um milagre demora, a Bíblia diz que o coração ele acaba adoecendo. A expectativa, quando ela não é atendida, ela gera essa frustração, gera esse desânimo. Então você imagina uma pessoa sofrendo 12 anos, irmãos, e tendo já gastado tudo que tinha, o seu recurso, porque é o próximo que nós veremos aqui. Ela gastou tudo que tinha e nada disso adiantou. Só que o que é interessante, olha o versículo de número 27 do capítulo 5, diz: e ouvindo falar de Jesus. Olha que importante aqui. Duas coisas eu quero destacar nesta noite para a igreja que está aqui. O versículo diz o que aqui, irmãos? A primeira parte que eu li: e ouvindo falar de Jesus. Primeiro, alguém falou de Jesus para ela. Ela estava em um lugar onde ela não tinha acesso a muita gente. E é interessante, nós não sabemos aqui quem foi o portador da mensagem, como que a mensagem ela chegou ali, mas com toda certeza ela ouviu a respeito de Jesus. Se ela ouviu, houve alguém que falou de Jesus. Eu já li um livro que chama Ilustres Desconhecidos, pessoas que apareceram na Bíblia e o seu nome não é revelado, ele aparece, desaparece, é usado por Deus, mas ninguém sabe quem que é. Ele aparece imediatamente e daqui a pouco ele desaparece e ninguém sabe quem é, quem foi, mas foi usado por Deus em certo momento. E esse homem aqui não é diferente. O que é interessante é que lendo Lucas, capítulo de número 9, no versículo de número 49, nós vamos ver João, né? Quando ele, antes dele ter aquele encontro impactante com Jesus, que vai mudar a sua vida, nós vamos ver que ele era verdadeiramente aquele filho do trovão. Ele era meio sanguíneo, né? Olha o que ele diz para Jesus, respondendo João, Lucas 9,49, disse: mestre, vimos que em teu nome, olha só, expulsava os demônios, proibimos, porque ele não nos segue. Nós vamos ver aqui que havia alguém em Jerusalém que estava pregando, expulsando o demônio, e ele não estava junto com os discípulos, mas ele pregava no nome de Jesus, ele falava de Jesus, só que ele não estava no grupo seleto de Jesus. E quando João viu aquilo, ele disse: nós vamos proibir o ministério dele, vamos cerrar ele. Olha o que Jesus diz, versículo 50, disse-lhe Jesus: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Olha que interessante, observe a importância nesta noite, de nós que aqui estamos, e precisamos nesta noite de compreender, que nós não somos simplesmente chamados para estarmos aqui toda segunda-feira, toda quarta-feira de doutrina, todo domingo, cumprindo apenas uma agenda semanal da igreja. Nós temos uma obrigação ou uma ordem que Jesus nos deu, que é o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Observe que esta mulher, ela está em um lugar aonde não sabemos quem foi. Alguém falou de Jesus para ela, nesse recinto de pessoas imundas. Aqui nós vamos ver aquilo que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 14, porque ele diz assim: como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nesta noite entenda que há uma grande importância: a pregação, a evangelização, a obra missionária. Veja que existem pessoas
que estão vivendo isolada, da maneira que eu descrevi aqui, que já fez de tudo e que às vezes está esperando, às vezes um ilustre desconhecido levar as boas novas do Evangelho. Veja a importância de anunciar Jesus, de falar de Jesus, de transmitir a palavra de Deus. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Veja a importância da pregação da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Observe o que Alain Basílio, em seu livro, ele diz: evangelizar não significa converter, mas tornar a mensagem do Evangelho acessível, de forma que os homens possam, sim, movidos pelo Espírito de Deus, tomar uma decisão por Cristo. Evangelizar não é você convencer ou converter a pessoa, é tornar a mensagem do Evangelho aqui acessível. É você ir num lugar como esse que nós estamos falando, no campo da imunda, e ali você levar as boas novas do Evangelho. Veja a importância de falar da palavra de Deus. Aonde houver uma alma não convertida, aí está o teu campo missionário. Às vezes nós passamos meses e alguns até anos sem evangelizar, sem anunciar a palavra de Deus para ninguém, sem lançar um convite. Nós temos um homem dentro da Bíblia que era aquele que servia de instrumento de Deus de uma maneira extraordinária. O nome dele é André. Quem era ele? Aquele que levava as pessoas a conhecer Jesus. Era ele que convidou os gregos, gentios, para conhecer Jesus. Foi ele que foi buscar Natanael, convidou. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Irmão, que você nesta noite não fique aqui apenas cerrado dentro dessas quatro paredes. Seja um evangelista da parte de Deus, aonde você estiver, no teu trabalho, dentro da tua casa, no meio da sua família. Fale de Jesus, pregue Jesus. Esta mulher ouviu de alguém. Louvado seja o nome de Jesus. Você não tem que converter ninguém, isso é obra do Espírito Santo. A única coisa que você tem que fazer é que esta pessoa seja, aleluia, tocada pela palavra, que o Evangelho seja acessível a esta pessoa. Spurgeon diz que evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Aleluia. Aleluia, é aquela história dos 4 leprosos que vão até a cidade encontrar pão. O que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui agora enchendo nosso bucho, tem tanto aqui, e nós vamos apenas comer aqui? Não. O que nós vamos fazer? Vamos voltar lá em Samaria e vamos anunciar. Nós sabemos aonde tem pão. Tem muita mulher aí fora sofrendo solidão, desprezo, está padecendo. Tem muita gente por aí tirando a sua própria vida, e você sabe aonde tem pão. Que nessa noite o Espírito de Deus mova o teu espírito. Seja um evangelista André, seja um pregador ainda que por muitas das vezes desconhecido, mas seja um ilustre. Rick Allen diz assim em seu livro: se uma pessoa for ao céu por sua causa, sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. Você já imaginou isso, irmão? É tão pouco, né? Uma pessoa, sem constranger, porque eu sei que há uns que plantam, né? E vem outros que regam, e vem outros que colhem. João 4 vai dizer que quem ganha o galardão são aquele tanto que plantou, como aquele que veio e colheu. Os dois ganham o galardão. Mas para um pouquinho nesta noite. Se você tem evangelizado, se você tem falado de Jesus, nós temos sido, isso é muito importante, né?
temos nos posicionado tanto diante do cenário que nós estamos vivendo político. Temos mostrado, às vezes escancaradamente, quem nós defendemos. E porque às vezes com Jesus sentimos vergonha, não nos posicionamos, não falamos de Jesus. Vemos alguns até discutindo, brigando por causa de política. Eu não estou dizendo que não seja importante. O próprio Spurgeon disse que, por alguns dizer que a política não é importante, por causa disso, há muitos ladrões na política. E também outros dizem que não é importante discutir religião. Ele disse que há muitos falsos profetas por causa disso. Então nós entendemos a importância. Mas observe que há algo mais importante. Você já imaginou o que pode acontecer na eternidade para você que ganhou uma alma para Jesus? Você que fez algo por uma pessoa. Esses dias eu vi um vídeo muito tocante, eu não sei se vocês viram. Um rapaz, ele chega com um galão de gasolina na mão. Eu não sei, irmão, se aquilo verdadeiramente é uma encenação ou se é real. Mas é impactante, porque ele chega com a gasolina e ele joga em cima dele. E tem algumas pessoas no ponto. E quando ele joga aquela gasolina em cima e ele pega o isqueiro para acender, vem um homem de lá, irmão, correndo. Muitos daqui correm para lá, fugindo para se proteger. E aquele homem que está lá em desespero, e ele pula em cima daquele moço, irmão, com ele, e não permite que ele coloque fogo no seu próprio corpo. Judas disse que assim também tem que ser a nossa vida, arrebatar-vos alguns do fogo. Aleluia. Que Deus nos ajude nesta noite. Como nos apresentaremos diante de Deus? Olha o que Tiago disse, queridos irmãos: se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reduzir ou o reconduzir, olha só, a ela, ou seja, a pessoa se desviou, mas você, usado por Deus, vai lá e reconduz essa pessoa que entrou pelo caminho do engano, do erro. Aí ele diz assim, ó: lembrai-vos disso, quem ajuda um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte esta alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecado. Que Deus nesta noite nos ajude. Quantas pessoas que já estiveram conosco e hoje estão desviadas, aleluia, há uma recompensa. Que Deus nos ajude a ser usado. Então veja a importância de falar de Jesus. A Bíblia diz: e ouvindo ela falar de Jesus. Fale de Jesus, irmão. Aleluia. Pregue sobre Jesus, cante sobre Jesus, escreva sobre Jesus, componha sobre Jesus, desenhe sobre Jesus, fale no nome de Jesus. Que enquanto você fala, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha aqui. Está entendendo, irmão? Observe ainda a importância. Por quê? Porque quando ela ouve, a Bíblia vai dizer que a palavra tocou no coração dela. Ouvindo ela falar de Jesus, observe que Mateus, no mesmo texto sinótico, ele vai dizer: a palavra mexeu com ela, irmão. Por quê? Nós vamos ver aqui que acontece algo na vida dessa mulher. E eu fico pensando que não foi entre aspas, entenda isso, um simples pregador. Não. Aqui é alguém que falou de Jesus, mas ele falou com conhecimento de causa. Ele fala de alguém que é íntimo. Por quê? Quando nós lemos Mateus, capítulo de número 9 e o versículo de número 21, a Bíblia vai nos mostrar aqui que quando ela ouviu, ela começa a planejar. Ou seja, ela ouviu falar de Jesus e ela começa então a maquinar o que ela vai fazer diante daquilo que ela ouviu.
Então observe que essa palavra, ela foi uma palavra impactante. Por quê? No versículo 21 de Mateus 9 diz assim: porque dizia consigo. Olha só, ela ouviu e não simplesmente ouviu, aquela palavra penetrou ao coração dela. E ela começa a falar consigo mesma, dentro do teu coração: se eu tão somente tocar. Ou seja, imagine ela imaginando o que fazer, porque ela ouviu alguém falar de Jesus. Veja a importância não simplesmente de falar de Jesus, mas de falar de Jesus conhecendo quem Jesus é. Porque uma coisa é falar de forma teórica, uma coisa é falar de forma histórica, de forma às vezes teológica, mas falar de maneira íntima é diferente. Igual a epístola de João, que ele diz assim, ó: as nossas mãos tocaram nele. Ou seja, eu estou falando com convicção. Eu não sei o que esse homem falou, mas imagine ele falando assim: olha, aonde Jesus tem passado, ele tem curado a multidão. Aonde Jesus tem ido, ele tem feito coisas extraordinárias. E a mulher ouvindo, e a mulher só ouvindo, e ele dizendo: olha, eu creio que se você for lá também, vai ter milagre para a tua vida. Porque o Jesus que eu conheço, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele enche do Espírito Santo. E eu fico imaginando a mulher ouvindo, e enquanto ela está ouvindo, um homem cheio de convicção, a palavra vai penetrando no coração. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, coisa tremenda é nós ouvirmos pregador da palavra, ou apenas aquele que convida, cheio do Espírito Santo. Ô igreja, nós precisamos nessa noite entender a importância de quando nós assumimos essa tribuna aqui, nós sermos incendiados pelo Espírito Santo. Quando você for falar de Jesus para alguém, eles sentirem o Espírito Santo, eles sentirem o poder de Jesus, eles dizem: nossa, o meu coração ardia quando ele falava. Ai, que coisa maravilhosa, o que aconteceu? Ai, eu não sei, mas eu estou com desejo de ir lá também. Eu estou desejando ir lá conhecer esse Jesus. Quem está me entendendo, irmão? É muito maravilhoso isso. Eu gosto de uma frase de John Wesley que ele diz assim: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Pregador, obreiro, irmão que evangeliza, que lança uma palavra, aleluia, vai para o quarto da oração, se derrama diante da presença de Deus, aleluia, faça como David Wilson, aleluia, oh glória, se quebrante pelo pecador. E quando você evangelizar, entregar uma palavra, essa palavra seja com convicção, seja com o poder do Espírito Santo. Que Deus nesta noite enche pregadores do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Estamos falando aqui para você mandar pessoas para o inferno. Nós estamos falando aqui de você dizer: do céu, da porta que é Jesus. Eu li uma história muito interessante, história verdadeira, de George Whitefield. É um reconhecido pregador do século XVIII, irmão. Muito interessante, uma história contada sobre David Hume. Esse é um filósofo ateu escocês que diz que um dia esse filósofo, ele foi encontrado por um amigo correndo ao longo de uma estrada em Londres. Seu amigo, vendo ele com pressa, parou ele e perguntou para ele: Hume, aonde você está indo? Aí ele disse assim: estou indo ouvir Whitefield pregar. Aí aquele amigo olhou para ele, sabendo que era ateu, disse: mas certamente você não acredita no que ele fala? Ele disse: não, eu não acredito no que ele fala, mas ele acredita no que ele fala. Você já viu aqueles pregadores que vai pregar, irmão, e parece que ele está falando de uma coisa que ele não tem conhecimento nenhum, que ele não conhece de nada. Eu fiz um tempo canto. Eu cantava num grupo de samba, e eu fiz um tempo técnica vocal.
E eu não me esqueço até hoje das aulas, a professora sempre falava assim: quando você for cantar, você tem que entender uma coisa. Quando você for falar do sol, a pessoa tem que sentir o sol queimar ela. Não é cantar sol, isso é chuva. Sol. Você vai falar do brilho, é brilho. Não é brilho, porque isso é escuridão. E eu pensando hoje, enquanto montava esse sermão aqui, eu fiquei pensando, falar de Jesus, irmão. Você não pode falar de Jesus também de qualquer maneira, você tem que conhecer Ele, porque quando você fala dele, você fala com convicção. Ainda que seja um ateu e não acredita, ele sabe que o que você está falando, você acredita naquilo que você está falando. John Wesley, que pregou um sermão conhecido como Pecadores na Mão de um Deus irado, diz que no seu auditório, quem ouvia a palavra se agarrava às colunas, aleluia, do teatro, porque era como se eles estivessem vendo a boca do inferno engolindo as pessoas sentiam o inferno queimar. Que Deus nos dê unção nesta noite, em nome de Jesus, e que nós preguemos verdadeiramente com conhecimento de causa. Quem está me entendendo, irmão? Com convicção. Fale com convicção. Aleluia. Observe que é bem interessante aqui, que mesmo nessa condição que essa mulher se encontrava aqui, devido a esse instrumento de Deus usado por Deus para falar de Jesus por essa mulher, ela vai se mover, ela vai sair dessa condição. Versículo de número 28 diz assim, vamos ler o 27 primeiro. E ouvindo falar de Jesus, observe, ela ouviu, a palavra trabalha no coração, ela monta uma estratégia e ela diz: se eu tão somente tocar, eu sairei curada. Diante daquilo que eu ouvi, eu só preciso tocar. O pregador falou, ele disse, do jeito que ele falou, tocou, queimou o coração, parece que eu já estava sentindo um milagre. Então eu só preciso fazer uma coisa, eu preciso só tocar, eu preciso tocar nas vestes de Jesus. Olha a convicção dela ser curada. E essa convicção nasceu de ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quando ela ouve, ela tem essa convicção. E ela vai. E ela toca. E quando ela toca, olha o que acontece. Versículo de número 29. E logo secou-se a fonte do seu sangue. Olha só. Sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Deus. A cura foi instantânea. 12 anos de sofrimento, em minutos ou segundos, foi cessado. Aí é interessante porque, olha a reação de Jesus, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que de si saía a virtude, olha só, olha que interessante. Ele vira e ele diz assim, e disse aos seus discípulos, e disse para a multidão: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Olha o que os discípulos dizem: vê que a multidão te aperta. Olha só, irmão, e dizes: quem te tocou? Olha que interessante isso aqui. E aqui que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Observe que é uma multidão. A Bíblia diz que a multidão estava sufocando, apertando Jesus. Tinha muita gente tocando em Jesus. Mas esta mulher, ela disse: eu só preciso tocar. E em volta de Jesus havia muita gente tocando em Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Havia uma multidão que estava encostando em Jesus, relando em Jesus, tocando em Jesus, e nada acontecia. Esta mulher, quando tocou nas suas vestes, ela foi curada. Quando Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, os discípulos disseram: mestre, o senhor está... Olha quanta gente. E tem muita gente que tocou. Só que o que nós vamos ver aqui? Que aqui há uma diferença no toque dessa mulher. E qual foi a diferença do toque dessa mulher para o toque dessa multidão? Isso aqui é um princípio que nesta noite, meus irmãos, nós precisamos entender. Por quê?
Jesus pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos respondem: a multidão te aperta, mestre. Tem muita gente te tocou. Porém, nós vamos ver que isso aqui acontecia. Você pega o Marcos capítulo 3, versículo de número 10, você vai ver que uma multidão se lançava, lá estava escrito que se arremetia sobre Jesus. Mas nós vamos ver que aqui, quando ela toca, ela é curada. Qual que é a diferença? Aqui nós temos duas coisas, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Você que entender essa simples palavra neste momento, isso aqui pode mudar a nossa vida. Por quê? Porque aqui é uma revelação muito profunda de Jesus, nesse toque. Aqui nós temos a revelação de duas formas de nós enxergarmos a Jesus. Essa maneira que nós enxergamos Jesus vai fazer a diferença na nossa vida. Por quê? Porque é uma visão natural e há uma visão da realidade espiritual. Nunca mais se esqueça na sua vida disso. Há uma visão natural e há uma visão de uma realidade espiritual. Entenda isso nesta noite. O que é uma visão natural ou uma visão física? Presta atenção. Nós estamos olhando aqui as coisas de forma natural, com os olhos físicos. Preste bem atenção. Marcos capítulo 6, versículo de número 1. E partindo dali chegou a outra terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando no sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam. Presta atenção. De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais sinais e maravilhas pelas tuas mãos? Agora observe. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizaram-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, ou entre os seus parentes e na sua casa. Então, Jesus, ele revela algo aqui estrondoso para nós. Por quê? Porque ele entra dentro de uma sinagoga. E de repente ele começa a pregar. E ele prega diferente, com autoridade. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas veem maravilhas. Os doutores da lei, eles ficam impressionados. Quem está me ouvindo? Amém. Só que eles olham agora com os olhos naturais. E eles olham para Jesus e dizem: espera aí, mas não é esse daí o filho de José o carpinteiro? Nós conhecemos ele. Nós conhecemos a mãe dele, Maria. Conhecemos os teus irmãos e até mesmo as tuas irmãs. Eles olham para Jesus aqui com um olhar natural, com um olhar apenas físico, olhando para Jesus como aquele que eles conheciam. Eles diziam: peraí, de onde vem essa sabedoria? Porque nós conhecemos ele. Alguns olhavam e diziam: peraí, Rabi, aonde ele estudou? Agora, há um segundo ponto, que é aqui a visão da realidade espiritual. Isso aqui faz a diferença. É isso aqui que faz a diferença. Você pode estar no meio da multidão, mas o que faz a diferença é a maneira da tua visão. Por quê? Porque você pode nesta noite estar aqui num culto, num lugar espiritual, mas não tocar na realidade espiritual. Só tocar na realidade natural e física. Você contemplar Jesus, você vê as coisas de forma natural, mas pode acontecer algo diferente. O que é? Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Presta atenção, há uma pergunta. E quando Jesus pergunta, para, irmão, para estudar. Por que ele está perguntando? E Jesus então pergunta aos teus discípulos. E eles disseram, preste bem atenção, olha o que a multidão diz. Uns dizem que o Senhor é João Batista, porque o Senhor às vezes prega duro. Disseram: quem sabe João ressuscitou? É João. Outros, Elias. Ou outros dizem Jeremias. E outros, um dos profetas. Aí Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou?
Olha o versículo de número 16. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Observe que Pedro aqui revela a realidade espiritual. Qual que é a realidade espiritual? Jesus está aqui, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, irmão, aonde ele mora, Nazaré, conhecem ele, e eles tratam ele, olham para ele apenas como aquela pessoa, que ele sabe quem é o pai, sabe quem é o irmão, sabe quem é naturalmente o endereço, tem um conhecimento histórico dele. Alguns olham e veem que ele tem algo diferente, pensam que é Jeremias, outros dizem pode ser Elias, outros dizem outras coisas, e agora Jesus olha aí e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E ele diz assim: tu és o Cristo. Realidade espiritual. Quando ele diz a realidade espiritual, Jesus vai dizer algo aqui que é extraordinário. Ele diz, respondendo Jesus, diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne quem te revelou. Sabe o que ele está dizendo? Que é impossível que a carne e o sangue revele a verdade espiritual. Por quê? A verdade espiritual, ela vem do Espírito. É o Espírito que revela a verdade espiritual. E por que é importante você entender a verdade espiritual? Porque às vezes você toca em Jesus apenas como um Jesus, aquele que falaram que ele cura, aquele tão amado. Tocar em Jesus desse jeito, pode ser que a cura venha, pode ser que ele toque em você, mas agora tocar nesse sentido que nós estamos falando aqui, da realidade espiritual, é outra coisa. Deixa eu tentar ser mais simples aqui. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 26. Presta atenção que nós vamos participar hoje. Diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão. Jesus tomou o quê? Pão. O pão aqui é o quê? É uma realidade o quê? Física. Natural. Certo? Ele pegou. E o que ele fez? Abençoou. Partiu. E deu aos discípulos. E disse: tomai e comei. Aí ele diz assim, ó: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Preste atenção. Ele tomou o cálice. O cálice é o quê? Físico, natural. E dando graça, disse: olha só, e dando graça deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. A visão natural, você olha para o pão como se fosse apenas o pão. Então você vem aqui nesta noite e você vai participar, entende? Você veio aqui nesta noite para participar da ceia, só que você olha apenas como algo simbólico. Dentro da cultura romana, transubstanciação, a partir do momento que o padre ora, vira o corpo. Dentro às vezes da nossa própria linha, apenas simbólico, é um símbolo. Só que aqui nós vamos ver o quê? Que há uma realidade espiritual. E o segredo está quando você toca na realidade espiritual. Porque quando você toca na realidade espiritual, o que está nessa realidade vai acontecer na tua vida. Aleluia! Como que é isso, pastor? Preste bem atenção. Olha só. Quando nós lemos aqui em João capítulo de número 6, versículo de número 30 ao 36, diz assim: disseram-lhe, pois, os fariseus: que sinal, pois, faz tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Aí olha o que eles dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão, o pão do céu. Disse-lhe, pois, olha o que Jesus disse: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu,
Aí diz assim, ó: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Deixa eu te perguntar, Jesus está usando uma realidade aqui espiritual. Qual é a realidade espiritual que Jesus está usando aqui? Pediram para ele: nos dá um sinal, porque Moisés deu um sinal lá, o maná caindo, o pão que veio do céu. Maná quer dizer, o que é isso? Aí ele diz: não, o verdadeiro pão do céu, quem deu foi Deus. E sabe quem era o pão? Era ele. Ele estava dizendo: eu sou o pão do céu. Ou seja, eu sou uma verdade ou uma realidade espiritual. Agora depende de você. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está falando, mas olha a reação deles. Eu não sei se você está entendendo, mas olha a reação deles. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Igual a mulher que queria água. Aí eles dizem: dá desse pão para nós constantemente. Para quê? Para que não tenhamos. Olha como eles olham as coisas. Olha só, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Preste atenção. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vós diz que também vós me foram vistos, já me viste, contudo não creste. Ele diz assim: olha, vocês já me viram, mas vocês não creram. Eu sou o pão que Deus enviou, mas vocês não creram na verdade espiritual por detrás. Vocês olham para mim como filho de Maria, vocês olham para mim como filho de José, vocês olham para mim como aquele que veio da cidade de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de lá, mas a verdade espiritual é que eu sou o pão, e quem come deste pão, ele não fala literalmente, ele fala espiritualmente, mas eles não conseguem discernir. Aí ele diz assim: nunca mais terá fome. E quem beber esta água nunca mais terá sede. Só que eles ainda não conseguem entender a realidade espiritual aqui. Por quê? Olha a reação do povo no versículo 41 e 42. E murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram, porque ele disse, né: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz: desci do céu? Eles não conseguem compreender. Eles dizem assim: nós conhecemos ele. Como que ele diz que desceu do céu? Como ele diz que é o pão? Aí Jesus ainda continua dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Preste atenção agora. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Preste atenção, porque aqui ele fala da morte eterna. Olha só o que ele está fazendo aqui. Aleluia. Aquele que comer da minha carne, olha só, viverá para sempre. Quando ele diz aquele que comer da minha carne, eles disseram: é muito duro isso para nós. Canibalismo agora? Estou indo embora. É muito duro ouvir isso. Por quê? Porque a visão deles é natural. A visão deles é apenas algo dessa terra. Eles não conseguem ver a realidade que está por detrás. Por quê? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. E isso vai acontecer ao longo da Bíblia. Jesus é convidado por Simão, o fariseu, para ir na sua casa. Quando Jesus entra na casa de Simão, Simão fica olhando e avaliando e pensando: quem será que é ele? Ouvi falar muito dele. E ele fica analisando, apenas olhando, buscando: será que ele é? De repente entra uma mulher no cenário. A mulher vai e se joga aos teus pés, beija os pés de Jesus, joga o seu cabelo com moeda. Simão olha e diz assim: nem profeta ele é.
Porque se fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele não conseguiu discernir que havia uma realidade espiritual dentro da casa dele. Agora a mulher, quando discerniu Jesus como algo que traz uma realidade do céu, Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Olha só, dentro da casa de Simão. Aleluia. Vai em paz. A mulher foi salva dentro da casa de Simão. E Simão não vai ser salvo. Por quê? Por causa da visão que ele tem. Isso aqui é algo extraordinário. Porque quando essa mulher ela toca em Jesus, ela não toca simplesmente no homem. Ela toca na realidade espiritual. Quem é a realidade espiritual? Ele é o Messias. E o Messias, as tuas vestes cura. Ele é o Messias e o Messias tem poder. Ela não vai simplesmente para o culto buscando, saber quem é ele ou quem não é. Não, há uma realidade nesse mundo espiritual e eu quero tocar nessa realidade. E quando ela vai, ela toca. Jesus está andando e tem muita gente que vai lá, toca em Jesus, mas toca como curandeiro. Outros tocam apenas para saber quem é, outros tocam de diversas outras maneiras, apenas buscando benefício. Mas quando ela toca no coração dela, ela toca no mundo espiritual, em sua identidade real, no ungido, no Cristo, naquele que desceu do céu para operar. Quando ela toca, Jesus diz: não me tocaram simplesmente como homem, agora me tocaram como ungido, e de mim saiu virtude. Aí os discípulos pararam e disseram: mestre, a multidão te toca. Ele diz: não, me toca, mas me toca como qualquer um me toca. Mas aqui no meio dessa multidão, alguém me tocou, reconhecendo quem eu sou, sabendo quem eu tenho poder de fazer. Me tocou dentro da realidade espiritual, dentro daquilo que eu sou ungido, dentro daquilo que eu tenho poder, porque saiu de mim virtude. Aleluia. Toca nesta noite na realidade espiritual. Toque nesta noite. Bartimeu, lembra? Cego. E foi o primeiro a chamar Jesus de filho de Davi. O filho de Davi, você sabe quem era? O Messias. As pessoas diziam: você vai ser apedrejado, você está atribuindo a ele o título de filho de Deus. Há um homem que nós sabemos quem é o pai, quem é a mãe, quem são os irmãos, aonde ele nasceu. E quando Jesus vai caminhando e ele diz: mas é o filho de Davi, ele tocou na realidade espiritual. E quando mexe, aleluia, com o mundo espiritual, com essa realidade, esse mundo ele opera na nossa vida. É isso que faz a diferença no culto. Quando a pessoa entra na presença de Deus e ela sai do natural, ela entra pelo Espírito no mundo espiritual, e ela consegue nessa noite a contemplar o Espírito Santo trabalhando, abrindo a visão, enquanto o mundo fica para lá, fica para cá, não contempla nada. Ela vai tocando na realidade espiritual, e quando ela toca na realidade espiritual, o milagre acontece. Que nesta noite nós possamos tocar na realidade espiritual. Que o teu culto seja diferente. É tocar verdadeiramente com o nosso coração, como essa mulher. Porque quando tocamos nessa realidade, o milagre acontece. Nós vamos preparar nesta noite a ceia. E você nesta noite pode, isso não é místico, eu estou falando de princípio. Jesus disse que não era mais o pão. O que seria agora? O corpo. O que seria agora? O sangue. Pastor, então o senhor está dizendo que virou o corpo, virou o sangue? Não. Eu estou dizendo que aqui está uma realidade espiritual. E quando você toca na realidade espiritual, o sangue purifica. O corpo restaura.
simplesmente algo em que nós olhamos como um simples simbolismo, mas há uma realidade que nesta noite, ao tocarmos, aleluia, na ceia do Senhor, você esteja tocando na realidade espiritual. Toca na realidade espiritual. Nós poderíamos andar aqui dentro da Bíblia e ver outras pessoas que conseguiram tocar nessa realidade, enquanto alguns estão limitados apenas ao natural. Pessoas que vivenciaram o sobrenatural. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, porque nós vamos preparar nesta noite o corpo e o sangue de Jesus aqui. Nós nesta noite vamos fazer sem cálice, irmão, porque acabou não pegando os cálices e a gente precisou então usar os cálices